With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Welcome to Only Murders in the Building, the official podcast. Join me, Michael Cyril Creighton, as we go behind the scenes with some of the amazing actors, writers, and crew from season 5. The audience should never stop suspecting anything. How can you not be funny crawling around on a coffin? No, that's true. Catch Only Murders in the Building official podcast, now streaming wherever you get your podcasts. And watch Only Murders in the Building, streaming on Hulu and Hulu on Disney Plus for bundle subscribers. Terms apply. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 2 novas mensagens. E aí, Zoucas, e olá, ouvintes do Relatos do Além. Eu sou o Gustavo e eu vou falar sobre um relato que aconteceu comigo. A segunda vez que, eu tive um outro avistamento esquisito foi quando eu tinha 16 anos. Eu já morava em outro lugar, eu morava num apartamento. E eu mudei quando eu tava com, acho que 15 anos, mais ou menos, pra lá. Eu não lembro se foi 15 ou já com 16 mesmo, enfim. Já nesse apartamento eu dormia sozinho. Eu tinha o meu quarto, a minha irmã tinha o dela e meus pais tinham o deles. E nessa época eu não tinha TV no quarto nem nada, então só tinha uma cama e um armáriozinho, assim, mais ou menos. E beleza, né? Nessa época minha mãe sempre foi muito, super protetora. E ela sempre entrava no nosso quarto pra ver se a gente tava respirando, se a gente tava vivo lá. Aí então ela fazia isso com a minha irmã e ela fazia isso comigo. Ela ia lá, às vezes quando ela acordava de madrugada, ia lá no quarto e ficava chegando perto pra ver se a gente tava respirando. Eu já tava acostumado, às vezes eu tava, dormia à tarde, acordava e ela tava lá, do nada, vendo se você tava respirando. E beleza, né, era costume. Só que um certo dia, eu acordei, isso era acho que umas 4 e pouco da manhã, por aí. Acho que era umas 5, porque ainda dava pra ver que já tava com uma claridade do sol, assim. Já tava clareando um pouco, só que ainda era madrugada, assim, era cedo. Aí eu acordei, assim, tranquilo. Quando eu fui virar pro lado, que eu tava olhando pro lado da porta, que ficava na direita, eu fui virar pra esquerda. Minha cama ficava bem no meio do quarto. Ele não ficava perto da janela e ele não ficava perto da porta. Ficava bem no centro. E quando eu fui virar, eu vi uma sombra preta agachada bem do lado da minha cama. Só que sabe quando você pensa assim, você fala, caralho, na hora assim eu pensei que fosse a minha mãe. Eu falei assim, nossa, ela tá aqui do nada vendo se eu tô respirando, né? Deve ser. Só que eu acordei, quando eu olhei aquilo, eu fiquei muito assustado. Eu disse um palavrão lá na hora, porque sabe quando você acorda meio que no susto? E quando eu falei aquilo, a sombra simplesmente ela tava agachada, ela levantou e meio que evaporou. Ela era preta assim. E ela evaporou meio que sumindo na parede. Aí na hora eu fiquei até... Sabe quando você fica pensando o que aconteceu aqui? Aí eu corri levantar e acender a luz do quarto. E quando eu acendi a luz do quarto, não tinha nada no quarto. Não tinha nada, simplesmente nada. Só que eu sabia que aquela sombra, eu tinha visto aquela sombra. Ela tava certinha, agachada, no formato de uma pessoa. E ela fez o movimento certinho, assim, levantando, ficando em pé e começando a flutuar e sumir, assim, pra dentro da parede. Só que ela sumia de um jeito muito, como se estivesse virando um pó, assim, virando um pozinho e entrando pra dentro da parede.
E aí esse, no caso, foi tipo a última vez que eu vi alguma coisa. Depois disso eu nunca mais vi nada. Mas são coisas assim que eu sempre conto pras pessoas quando perguntam se eu já vi alguma coisa estranha. E essas foram as duas coisas mais sinistras assim que eu presenciei. E já tive também histórias do meu primo contando também coisas sobre, sei lá, esferas azul assim, brilhosas, saindo de um lugar, passando pela casa. Coisas que eu já vi outras pessoas também falando sobre esse tipo de coisa. Então eu acho que a certo momento eu acredito e acabo não acreditando, mas eu acredito porque eu vi, sabe? Então é isso, muito obrigado Zoucas e o pessoal aí que tá ouvindo o podcast. E é isso aí, muito obrigado pelo tempo e por ouvir o meu relato. Um abraço pra todo mundo. Você tem uma nova mensagem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas o pessoal vai ouvir, mas meu nome é Ellen, tenho 31 anos e moro em São Paulo. Eu tenho 3 relatos. 2 são bem mais curtinhos e um é um pouco mais longo e foi o que me marcou mais. Certo, o primeiro relato foi o seguinte. Eu já moro aqui no local onde eu estou já faz mais de 20 anos. Então, praticamente desde criança que eu estou aqui. E aí eu tinha alguns amigos e tal, a gente acabou perdendo contato ao longo do tempo, mas na época de criança, que éramos crianças, tínhamos muitos gostos em comum. Esse eu acho que o pessoal vai até dar risada, mas foi marcante pra mim. Na época, tava tendo o lançamento dos filmes do Harry Potter. E aí, eu e mais 2 amigos fomos assistir em DVD, que na época não tínhamos nem condições de ir no cinema. E também era muito criança e não tinha como um pai, mãe levar, enfim. E aí a gente assistiu o Harry Potter e a Câmara Secreta em DVD. Não lembro o ano, só sei que éramos criança. Então a gente foi até a casa de um desses amigos. Então era eu, o dono da casa e mais um amigo assistindo o filme tranquilamente na casa. E como a gente mora em condomínio, né? Então era de pular praticamente de uma escada para outra. Nisso, a gente assistiu o filme, tudo bem, era noite já, mais 7, 8 horas da noite e cada um foi para sua casa quando terminou o filme. Eu voltei para minha casa tranquilamente. E aí eu tava tomando banho e eu acabei escutando como se fossem vozes. Só que na hora não tinha ninguém perto. Não acredito que minha mãe tava dormindo ou tava deitada no sofá em algum lugar. Não tinha ninguém, só tava eu sozinha no banho. E até hoje eu não sei o que falava, eu só escutava sussurros, praticamente sussurros. É engraçado uma parte porque era quase como se fosse a mesma coisa que o Harry escutava quando as cobras conversavam com ele. Era a mesma coisa. E eu não tinha animal de estimação, não moro perto de mato, nada. E eu passei acho que uma, 2 semanas escutando isso e não sabia o que era, e era sempre todo dia no mesmo horário. Era, de entre 8 e 10 horas da noite, mais ou menos. E só que aí depois eu não liguei mais, não falei com ninguém, lógico, porque criança, então não sabia de nada. E é isso, é bem curtinho. O segundo relato é o seguinte. Já era um pouco mais velha e eu sempre gostei de filme de terror, coisas relacionadas. E aí, o que aconteceu? Juntou eu uns amigos, primos, né? Na época eles não moravam perto, então eu tinha que ir praticamente do outro lado da cidade de São Paulo para visitar eles. E aí a gente decidiu passar um final de semana assistindo filmes. Então fomos até uma locadora na época, alugamos alguns filmes, entre eles filmes de terror, claro, e passamos praticamente quase a madrugada assistindo. Então, ficava eu, minha prima, uma ex-namorada do meu primo e o atual namorado dela. E a gente pegou amizade quando ela tava namorando com meu primo. O
que aconteceu? A gente assistiu na época Fred vs Jason. Bem ruimzinho esse filme, mas a gente tava assistindo e... Bom, enfim, criança. Então a gente tava assistindo em DVD. Então isso pode ser por volta lá de 2000, entre 2003 e 2005, acredito. 2003, 2004. Eu não sei quando lançaram o DVD do filme. E aí a gente tava na sala da casa dessa minha amiga. Ela tava em um sofá com o namorado. Minha prima estava em outro sofá. E eu estava em uma cadeira encostada na parede. No meio do filme, o que aconteceu? Eu comecei a sentir minhas costas ardendo. Então, praticamente não tinha nada atrás de mim. Estava numa cadeira e era uma parede. Não tinha marca, não tinha nada. Terminou de assistir o filme. Provavelmente deve ter terminado entre meia-noite e 1h da manhã. Saímos da casa da minha amiga e fomos para a casa da minha prima, que era só atravessar a rua, era na frente. Uma casa era na frente da outra. A gente chegou em casa, comemos alguma coisa e fomos dormir. Até então, ainda estava sentindo um incômodo nas costas, mas não vi nada. No dia seguinte, quando eu acordei, eu fui no banheiro, fui procurar um espelho para ver o que tinha acontecido. Então, fui no banheiro e fui ver as minhas costas, o que tinha acontecido. E aí, quando eu fui ver minhas costas, ela estava machucada. Tinha 3 arranhões nas minhas costas, como se alguém tivesse passado a unha. E no momento não tinha como ninguém ter passado unha, porque ninguém usava unha grande, as pessoas que estavam comigo. Eu estava praticamente encostada na parede, então não tinha como. E era arranhado mesmo, sangrando. Na hora, realmente, quando eu vi aquilo, eu me assustei bastante, mas eu também não consegui falar pra ninguém. E o terceiro relato, já um pouco mais atual. Eu trabalhei por um tempo em 2 hospitais. Praticamente fazendo a mesma coisa, mas eu ficava intercalando entre um e outro. E eu trabalhava tanto de dia quanto de madrugada e finais de semana e feriado. Um belo dia, fui trabalhar em um desses hospitais. Eu ficava na área administrativa, na parte de informática, digamos assim. E aí eu fui trabalhar, era um sábado normal, não sei, não lembro se era verão, alguma coisa. E isso aconteceu entre 2015 e 2017. Não lembro o ano exatamente. E aí, eu estava sozinha na minha sala. No corredor onde eu trabalhava, só a minha sala ficava aberta e não tinha mais ninguém. Então, aberta assim, né? Só tinha eu nesse corredor. Então, eu sempre deixava a sala trancada. E como tinha luz natural na sala, deixava a sala trancada e a luz apagada. Só que na frente da minha sala tinha uma porta de vidro e 3 elevadores. Que ali também tinha passagens de pacientes e funcionários do hospital. Então era a minha sala, um corredor, uma porta de vidro, parede de vidro e 3 elevadores. E a saída e a escada da saída de emergência. Então, quando alguém passava tanto pelo corredor quanto pelos elevadores, a porta de vidro e a escada dava para ouvir, porque a porta de vidro, a porta da escada fazia barulho, que é aquela que fecha automática, fecha sozinha, não automática, mas sozinha. Os elevadores dava para ouvir quando abria e fechava a porta, e a porta de vidro, não sei explicar, mas a porta ela acabava fazendo barulho, tanto abrindo quanto fechando, e ela abria para qualquer lado. Aí de vez em quando apareciam alguns médicos lá para pedir alguma liberação do sistema. E era normal baterem na porta, esperar um pouco alguém responder e fazer essa liberação. Nesse dia, era o quê? Umas 10 horas da manhã, mais ou menos. Eu estava tranquilamente na sala, fazendo relatórios do dia até o momento. E aí
começaram a bater na porta, a mexer, tentar abrir, como se estivesse desesperado para abrir a porta. E no momento eu não tinha escutado nada, nem passos no corredor, nem a porta de vidro abrindo, nem a porta do elevador, nem a porta da escada. Então eu fui até a porta, destranquei, abri, não tinha ninguém. Olhei para um lado, ninguém, olhei para o outro, ninguém. Tinha a porta também do corredor, que também estava fechada, então não tinha ninguém. Até então eu pensei que a pessoa tinha desistido e voltei pro meu lugar. Tranquei, fechei a porta, tranquei e voltei. Passado alguns minutos, novamente, alguém praticamente esmurrando a porta, querendo derrubar a porta. Me assustei, claro, aí fui de novo, abri, destranquei a porta, abri e novamente não tinha ninguém. Em lugar nenhum. E por ser um hospital novo, então já era muito claro, tinha muita janela. Então não tinha como a pessoa se esconder, porque era praticamente tudo de vidro e dava pra ver tudo. E do lado da minha sala tinha um auditório que também era trancado e uma chave ficava comigo e outra ficava com seguranças do hospital. E também que eu tava trancado e não tinha ninguém. Depois disso, quando aconteceu isso, eu comentei com um dos outros técnicos do local, falando o que aconteceu. E aí ele falou, olha, você é a primeira pessoa que me fala isso, mas teve outras pessoas que relataram aqui que como o hospital ele é administrado por freiras, e nesse hospital específico não tem, de vez em quando ia uma vez por mês e olha lá, me falaram que uma vez, logo quando construíram o hospital, foi uma freira lá, e essa freira acabou falecendo. E ela morreu justo, assim, não deu tempo de darem um atendimento para ela, porque foi súbito. Ela acabou morrendo dentro da sala dela, da administração, presidência. E essa sala dela ficava nesse mesmo corredor onde ficava a minha sala, a sala onde eu trabalhava, ficava mais ou menos a três salas à frente. Era, um exemplo, 5 salas, eu ficava na 4ª sala e dela era mais 3 para frente, no final do corredor. E que também, de vez em quando, algumas pessoas, quando estavam andando sozinhas nesse corredor, a um certo momento do dia, acabavam vendo essa freira passar. Dava bom dia, como se estivesse tudo normal. Mas ela já tinha falecido e já fazia alguns anos. E então é isso. O áudio acabou ficando um pouco grande, mas esses são os meus relatos. Minha mãe também tem alguns assim, mas quem sabe deixo para uma próxima, tá bom? Valeu, ouvintes, beijos, Lucas, e até a próxima. É isso, galera. Chegamos ao final de mais um Relatos do Além. Obrigado demais a todo mundo que contribuiu com seus relatos hoje. Uma história mais incrível que a outra. E também você que escutou até aqui e não desistiu. Gente, só lembrando mais uma vez, se você quiser participar lá do nosso grupo secreto e bater um papo sobrenatural, basta você entrar no site www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto, sem acento, ou clicar aí na descrição, tem um linkzinho aí, basta clicar, você vai cair lá na página e você vai poder contribuir, fazer o podcast crescer ainda mais, beleza? E também, se você quiser bater um papo comigo, trocar uma ideia, mandar o seu relato diretamente pra mim, basta mandar um oi. Fala aí, Zocas, tudo bem? Como é que você tá? Eu quero mandar um relato lá pro meu WhatsApp, o número você já sabe de cabeça. E também tem um link na descrição, só clicar, vai abrir diretamente o WhatsApp, uma conversa comigo, tá? Então não precisa nem se dar o trabalho de salvar o meu número aí na sua lista de contatos, beleza? Então é isso, galera, a gente se vê na próxima semana e se tocar o telefone, não tenha medo, o Além pode estar te esperando do outro lado da linha.